Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o culto de domingo, culto da família, culto de ensino da palavra do nosso Senhor. E é com alegria que, nessa noite, nós chegamos até a tua casa para trazer o culto, o último culto do ano de 2020. Estamos felizes porque o Senhor tem sido conosco, a graça dele tem vindo sobre nós a cada dia. Estávamos olhando, queridos, e desde que iniciou essa situação da pandemia, que nós começamos a lançar os nossos vídeos, nós lançamos no total de cultos, fora algumas ministrações que tivemos da escola de capacitação, algumas mensagens do culto jovem de Santa Rosa e algumas outras mensagens. No total, nós chegamos a 72 vídeos de cultos. Isso, querido, é uma coisa muito interessante, porque quando começou o ano de 2020, nós tínhamos um projeto, nós tínhamos um pensamento. Tínhamos um pensamento de expansão, tínhamos um pensamento de crescimento, tínhamos um pensamento de estabilização de algumas coisas que, de fato, nós como ministérios, nós somos um ministério novo. Nós temos o nosso ministério trabalhando dessa forma. Santo Ângelo, Santa Rosa, Porto Xavier, trabalhamos um tempo em Entre Juiz, trabalhamos um tempo também em Porto Mauá. Nesse tempo que nós somos igreja, dessa forma, nessa formatação, Ministério Cristão Fé e Vida, se vão 9 anos. 9 anos, desde 2011 nós começamos. Esse ano de 2021, nós vamos completar 10 anos de ministério. E, querido, nós projetávamos coisas muito maiores, no sentido de expansão da obra, no sentido de termos encontros com Deus, no sentido, querido, da nossa escola de capacitação, ela ter um maior vulto no sentido de um maior número de pessoas, a consolidação de muitos discípulos, o consolidar do nosso trabalho com o balé, tanto em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa, tanto em Santa Rosa quanto em Santo Ângelo, o trabalho, querido, com o nosso ministério de adoração. Nós tínhamos como objeto de, até diria assim, algo fixado, assim, algo que nós tínhamos muito forte no nosso coração, de estarmos trabalhando com a nossa casa de oração em Porto Xavier, de estarmos trabalhando as nossas casas de oração, que nós temos essa meta nas nossas cidades de uma forma muito maior, mas, e aí, queridos, o início desse culto, eu quero que você chame as pessoas que estão à sua volta, da sua casa. De repente tem um filho que está no quarto, daqui a pouco alguém não está muito disposto. Chega à frente agora da tela, que nós vamos orar em nome de Jesus e você vai ser curado. Nós precisamos, como igreja, desse culto, esse último culto do ano, alinhar algumas coisas e projetar o 2021. Projetar o 2021 sabendo, como eu falava anteriormente, que houve um mas em todas as coisas que nós pretendíamos, que foi a pandemia, querido. E aqui cabe uma nota, é sério, querido, o que nós estamos vivendo hoje como país em relação à pandemia. A pandemia se mostrou um inimigo forte contra as gerações mais experientes. E da mesma forma que ela se mostrou de uma forma mais forte com as pessoas mais experientes, ela se mostrou forte também com aqueles das gerações mais novas. Que, por algum lado, querido, algumas pessoas não têm compreendido que mata. Essa pandemia veio para matar muitas pessoas. Essa pandemia veio para desestruturar muitas coisas. Nós, querido, que estamos de pé, nós temos que dar glórias ao nosso Deus, porque o Senhor nos manteve de pé até aqui. Queridos, e eu quero apontar, no mínimo, querido, 3 ou 4 situações que nós precisamos trabalhar para o ano de 2021. Mas para trabalhar para o ano de 2021, a primeira coisa que nós temos que entender é a importância de nós vivenciarmos
igreja, de nós estarmos juntos como igreja. Não só contribuindo financeiramente, querido, é importante a contribuição financeira para que nós continuemos o trabalho. O trabalho ele não vai ser só para 2020, 2021. É um trabalho de vida inteira. É um trabalho que hoje nós preparamos pessoas para que quando chegar o dia, caso Cristo não volte até lá, e nós temos falado de tempo do fim nesse dezembro, se até a volta do nosso amado Jesus, nós não estivermos aqui até a volta dele, outras pessoas têm que continuar aquilo que nós estamos plantando. E aquilo que nós estamos plantando, que ele tem uma única ênfase: Cristo ser conhecido por todas as pessoas que nós pudermos apresentar a Ele. E esse é primeiro toque que eu dou para 2021. Querido, chega de sermos pessoas que não testemunham do Evangelho. Não adianta você ser uma pessoa honesta só no seu trabalho. Cruz, pastor, como assim? Querido, honesto é uma questão de dignidade prática de vida. É uma questão de dignidade moral. É uma questão de dignidade como ser humano. O não roubar, o não adulterar, o não dar falso testemunho, o não praticar coisas erradas, o não mentir, tudo isso, querido, está baseado principalmente numa questão moral. Quando nós lemos o texto lá de Lucas, que fala, e de Mateus que fala, Mateus, querido, grave, Mateus. O texto de Mateus que fala que nos tempos de Noé, davam-se casamento, casavam-se, davam em casamento, e cada um corria para o seu lado. E depois nós trouxemos um texto falando sobre as bodas do Cordeiro de Lucas, que fala que aqueles que foram convidados para a festa saíram porque eles tinham outras coisas mais importantes. Está exatamente pautado no que nós vivemos hoje. As pessoas, elas andam de uma forma correta. Mas o que falta hoje é dar o testemunho de Cristo Jesus, é levar pessoas a entregarem a vida para Jesus. É incrível, querido. Mas há ministros de louvor, e eu diria mais, há pessoas que pregam no púlpito, que nunca levaram uma pessoa a uma decisão por Cristo Jesus. É incrível, querido, e eu notei nesse 2020, com toda essa pandemia, algumas pessoas se afastando, outras tomando resoluções sobre a sua vida, saindo do pensamento de igreja, no sentido de andarmos juntos, no sentido de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, 4 e 5, que é a igreja inicial. Eles tinham tudo em comum, repartiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, não achando que alguma coisa possuíam, mas tudo lhes era comum. Tudo isso, querido, é pautado num sentimento de quê? De igreja, de corpo, cabeça, Cristo Jesus. E para o ano de 2021, queridos, uma das nossas metas é essa. E eu já te adianto, já vou dar um spoiler aqui, nós vamos pregar durante pelo menos um mês inteiro como abordar uma pessoa falando do amor de Cristo a ela. Nós trabalhamos, querido, agora na última semana, nós mandamos um convite para os irmãos de Santo Ângelo, específico para os irmãos de Santo Ângelo, porque eu creio que em Santa Rosa, o pastor Marcos Davi também, a gente conversou um pouco sobre isso, ele vai estar fazendo. E em Porto Xavier, da mesma forma, a irmã Eli faz já hoje, porque ela tem uma demanda de irmãos lá que eles têm a célula, e essa célula pega todas as pessoas que estão envolvidas hoje lá em Porto Xavier. Mas nós aqui em Santo Ângelo e em Santa Rosa, muitas pessoas não vão em célula, ou não estão num grupo nosso de casais, ou não estão num grupo nosso de jovens, ou não estão num grupo de kids. Então, o que nós vamos fazer, querido? Aqui em Santo Ângelo, especificamente, né, que eu correspondo, toda quinta-feira, querido, nós vamos ter um discipulado online. O que é isso? Nós vamos ligar pelo WhatsApp e vamos conversar com os irmãos, ou de repente por um outro sistema, não sei, e nós vamos fazer uma reunião
toda quinta-feira, 1 hora para cada família. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a questão do discipulado, a questão do crescimento do irmão. Como é que vocês estão? Porque eu concordo, querido, que nós temos que nos cuidar, e muitos dos irmãos eles não podem vir no culto, porque eles trabalham em lugares, por exemplo, públicos, que eles convivem com pessoas o dia inteiro, e aquela demanda de convivência com pessoas o dia inteiro faz com que eles estejam em contato com dezenas de pessoas. Então, essas pessoas têm se resguardado para não se envolver com o público da igreja, no sentido de não, daqui a pouco, estarem com o vírus e virem contaminar os seus irmãos. E eu acho isso extremamente importante, acho isso muito legal. Mas nós precisamos crescer como pessoas. Porque há uma coisa, querido, que é muito séria. Eu mandei uma mensagem alguns dias atrás, perguntando, e eu quero, se você está chegando agora, eu estou recapitulando algumas coisas e lançando pautas para o ano de 2021. É só introdução, eu não comecei a pregar ainda. E aí, queridos, eu mandei perguntando, amados, o que Deus tem falado contigo? Querido, incrível. A maioria das pessoas não me mandou nenhuma resposta dizendo o que Deus tem falado com elas. Algumas justificando que, inclusive, estão um tanto quanto distantes do sistema de pensamento de Deus falar algo para que seja pautado para a igreja, coisas desse tipo. Então, esse discipulado toda quinta-feira vai ser para isso. Ele vai iniciar na segunda quinzena de janeiro. É importante por quê? Porque nós vamos começar a fazer a igreja crescer em qualidade dessa forma. Queridos, é importante também destacar que essa é uma das primeiras coisas que nós queremos fazer, consolidar pessoas para que pessoas ganhem outras, para que a igreja cresça. Um segundo ponto muito importante, queridos, o nosso trabalho, ele tem que crescer na dinâmica, queridos, da adoração, do louvor. Por isso, nós estamos trabalhando também, queridos, para possibilitar que mais pessoas estejam envolvidas nesse ministério. Nós estamos abrindo o nosso coração, temos orado para que Deus mande músicos, para que Deus mande pessoas que tenham envolvimento com a dança, para que Deus mande pessoas que tenham envolvimento com a palavra também, porque a adoração, a palavra, ela está inserida, para que a igreja cresça nisso também. Tanto em Santo Ângelo, quanto em Santa Rosa, quanto em Porto Xavier, em todos os lugares, esse crescimento. E nessa noite, então, queridos, eu quero terminar o ano. Eu quero terminar o ano de 2020 trazendo uma palavra para você, querido, importantíssima, que vai pautar o nosso 2021. No ano de 2020, a gente trabalhou muitas vezes até de uma forma extenuante. Alguns até acharam chata a forma que eu trabalhei, falando sobre a importância da oração, a importância de compreendermos a questão da paternidade. A gente usou bastante o texto das bem-aventuranças, a gente usou bastante o texto de Mateus 6, que fala da oração, né, como estilo de vida, que é uma das coisas que nós trabalhamos. Em nome de Jesus, em 2021 nós teremos a nossa conferência da oração como estilo de vida, teremos a nossa conferência de nazirado, teremos trabalhos de encontro com Deus. Em nome de Jesus vai vir uma situação que vai mudar tudo isso, querido, e eu creio que está chegando esse tempo, tanto para aquelas pessoas que acreditam na vacina, e aqui cabe uma nota: se você, querido, não quer se vacinar, show, tudo bem, não vamos discutir esse tipo de coisa. Eu creio que Deus, ele usa tudo, ele usa até a vacina. Então nós que vamos ficar imunizados, crendo dessa forma, porque tudo tem que ser feito por fé, vamos cuidar daqui a pouco para que a situação que vai nos ocorrer, você que não tomou nos cuida, e nós que tomamos cuidamos de você e ficamos todos felizes. Entendeu, queridos? Porque nós não podemos brigar por situações dessas. Nós temos que estar unidos em Cristo, e Cristo nos unindo, tanto faz como A ou tanto faz como B, nós andamos juntos. E o texto que eu quero trazer, ele fala exatamente disso, buscando tudo que a gente trabalhou nesse 2020. Durante o ano de 2020, a gente falou praticamente todos os cultos, e começando, né, ali no Acampa Fé,
começando no março, que a gente pensou, puxa, agora a coisa vai crescer, e veio a pandemia, a gente começou a fazer vídeo, a gente começou a falar do pão vivo que desceu dos céus, que é o próprio Cristo Jesus, e foi pautando tudo isso. E é incrível, queridos, eu amo Deus, porque Deus ele apresenta algumas coisas para nós, às vezes, que a gente não entende. E eu sou um cara que fui criado em um meio pentecostal. Eu fui criado num meio pentecostal. E aquela questão que algumas pessoas elas acham assim, por causa da forma de arrazoar, do razoável da mente delas, elas não veem que algumas coisas, às vezes, elas acontecem por acaso, e muitas vezes a gente olhando, a gente diz assim, cara, isso não foi acaso, isso foi Deus que colocou ali para acontecer tal coisa, para a situação acontecer, foi o Espírito Santo que mostrou. E no ano de 2020 eu comprei um livro, presta atenção nisso, querido. Eu comprei um livro e eu gosto de ler, eu até deveria ler mais, e até isso é uma coisa que é obrigatório para a minha forma de viver, porque eu não chamo o meu pastorado de profissão, mas chamo ele de chamado, porque eu creio que Deus me colocou nesse lugar, e eu creio que Deus me permite muitas vezes, que nem essa semana eu estava falando desse projeto que a gente tem para o ano que vem, da Bíblia, como um meio de abençoar a vida das pessoas, nós vamos estar trabalhando o ano inteiro com ela. Uma pessoa da Suécia me mandou uma mensagem, né, falando que achava interessante, aí outra pessoa do outro lugar lá do mundo, não sei de onde é que era até, porque eu confesso que os irmãos que eu não sei, eu até nem vou dizer o nome do lugar, porque daí eu vou mostrar que eu não sei que país é, daí fica feio. E ela disse assim, quero participar. E aí eu fiquei me perguntando, cara, um cara simples lá de Mina do Leão que caiu aqui em Santo Ângelo por uma obra, sei lá, meio esquisita, uma vida que aconteceu algumas coisas, ele desenvolve algo e ele toca uma pessoa tão longe assim. E eu sei que Deus tem permitido isso, querido. Eu sei que Deus tem feito isso na nossa vida. Eu sei que Deus tem trabalhado isso no nosso coração. E eu acho isso tremendo. Então eu creio que eu estou no lugar que eu deveria estar. E como eu falava, queridos, o nosso trabalho, ele muitas vezes é ler, é estudar. E eu compro vários livros. E, querido, isso é algo que eu quero dizer para você. Se um dia, daqui a pouco, você está numa dúvida de comprar um presente para um pastor, pastor Marcos Davi vai me odiar agora, mas vamos lá. Você está numa dúvida de comprar um presente para um pastor, entre comprar para ele uma bela camisa social, e isso eu falo aí na sua igreja, porque os meus discípulos fazem isso, graças a Deus. Entre comprar uma bela camisa social, compre um belo livro. Pergunte para ele, pastor, me indica um livro bom que o senhor leria. E aí, quando o teu pastor disser que ele leria tal livro, compra para ele e pergunta depois se ele leu. Porque livros, querido, eles trazem uma dinâmica que às vezes a gente se impressiona. E eu comprei um livro. E a Márcia sabe, eu deixo meus livros que eu ainda não li num determinado lugar. Tá tudo eles ficam ensacadinhos lá, bonitinho, e aí um determinado dia eu começo a ler ele. E eu estava deitado à noite, queridos. E já era tarde da noite, eu já tinha ido dormir. Me deu um estalo. Aquele livro que tu tem lá, o título. Puxa, o título daquele livro é Cristo Essencial. E eu desci, peguei o livro, abri e comecei a ler. Queridos, eu fiquei impressionado. Tudo o que nós pregamos durante o ano de 2020 estava ali nos primeiros capítulos daquele livro. E eu disse assim, meu Deus, aí eu contei para alguém disse assim, não precisava o senhor ter pensado muito, tu não precisava ter pensado muito, era só ter lido o livro. Mas, querido, eu olhei aquele livro e eu disse assim, Deus,
Um homem lá nos Estados Unidos, ele tendo um pensamento de coisas que tu está nos mostrando aqui para a nossa igreja. Mas por que eu estou lendo agora? E aí Deus disse, cara, para te mostrar que está o caminho correto do que vocês estão levando, do que vocês estão lendo, do que vocês estão conduzindo. O que falta para vocês, às vezes, é a continuação daquilo que vocês começam. Então, queridos, quando eu li aquilo e eu comecei a ler aquele livro e eu vi que era uma palavra de Deus para mim, mas também para a igreja, e cabe uma nota aqui, querido, aprenda definitivamente algo que eu prego há mais de 20 anos eu prego isso. Desde a primeira vez que eu preguei a palavra em 5 minutos. Foi uma coisa horrível. O camarada pegou e tinha uma situação lá que ele queria pregar, mas aí ele sentiu de Deus que ele não deveria pregar, e aí nós fomos orar juntos, e o culto atrasou, e ninguém se decidia quem ia pregar. O irmão disse, Deus me falou que é tu, meu irmão. E eu fui lá e preguei 5 minutos. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que eu preguei em público, né? Porque outras vezes eu já tinha testemunhado o amor de Cristo, porque eu venho de um sistema que me ensinou, a cada lugar que eu vou e a cada pessoa que eu vejo, eu tenho que falar do amor de Cristo para que ela diga, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E creio na palavra da cruz, que diz que Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e há de voltar para julgar vivos e mortos. Então, querido, eu recebi isso e eu vivenciei isso desde lá. Mas a primeira vez que eu preguei para um povo foi 5 minutos. Foi um horror. Foi um horror. E aquela pregação ali, eu venho pregando há mais de 20 anos, falando. Cristo Jesus. Hoje existem palavras, uma forma que alguns pregadores usam, mas eu descobri, olhando todas as minhas anotações, que a forma como Jesus falou comigo é a forma que eu ensino as pessoas. Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Cristo Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Uma igreja cristocêntrica que apresenta uma palavra expositiva relacionada à palavra que Ele deixou, a forma que Ele deixou aos seus discípulos, com a colaboração, como Hebreus diz que o Velho Testamento é a sombra dos bens vindouros. Dizendo o quê, querido? Que tudo que eu leio no Velho Testamento, tudo que eu pego de ensinamento para o Velho Testamento, eu tenho que encaixar em Cristo Jesus. Se não encaixar em Cristo Jesus, até vou usar um termo lá de Apocalipse, seja anátema, seja maldito. Porque, queridos, a importância de nós captarmos Cristo em toda a Escritura. E quando eu comecei a ler esse livro que eu estou narrando para vocês, eu me impressionei. E eu descobri, queridos, algo nesse livro, que é o que eu quero passar agora para você, que me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha percebido dessa forma. Nós trabalhamos muito a oração. Jesus nos ensina a orar. Mas abra a tua Bíblia comigo, e eu não vou tomar mais do que 20 minutos. E eu quero ler com você, querido, uma das orações mais preciosas que a Bíblia traz. Evangelho de João, capítulo 17. Para você entender o momento em que Jesus está vivendo. Jesus já tinha ido para a cidade que ele seria morto. Ele estava caminhando para toda essa situação. Na leitura, pegando a leitura dos evangelhos, a gente vai notar que só aqui no Evangelho de João há essa narrativa. Vamos ler João 16, 33, que diz assim: essas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus destaca
a vitória dele. Ele vai falar aqui nesse 16 também sobre o Espírito Santo que vai vir sobre nós, sobre toda essa situação. Mas olha que interessante, querido, o versículo 1 desse capítulo 17, para você entender o que eu estou falando. Eu estou falando que em 2020 nós tivemos um trabalho muito pautado, querido, desde o tempo que nós estávamos como igreja nos reunindo todos os dias. O Acampa Fé foi pautado nisso. Quando começa a pandemia, nós começamos os vídeos, nós começamos a falar de pão da vida, Cristo Jesus, o centro do nosso viver. E até aqui nós temos trabalhado nesse sentido. Mas nós trabalhamos sempre no sentido de olhar muito o texto de Mateus 6, que Jesus ensina-nos a orar. Mas aqui no capítulo 17 de João, olha que preciosidade, que quando eu comecei a ler nesse livro que eu narrei para vocês, isso me deixou impressionado. Olha isso aqui, queridos. Essas palavras Jesus falou, João capítulo 17, versículo 1. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna e todos quanto lhe deste. Querido, quando eu li isso aqui, indicado pelo livro, porque ele falava no livro, esse autor, no capítulo 2 desse livro que eu estou lendo, Cristo, Essencial, ele fala da importância do texto de João 17, aí ele começa a pautar que essa oração Jesus fez ao Pai. E eu confesso para vocês que os meus olhos já passaram dezenas de vezes, e esse ano, como eu comentei no início da pandemia, eu li o Novo Testamento todo em alguns dias, foram poucos dias que eu li, e eu li essa parte, está grifado aqui, tem anotações sobre isso aqui, mas eu nunca tinha notado, querido, a importância de que aqui no capítulo 17, Jesus ora por nós. E aí muda todo um cenário de um ensino que a gente tem pautado, que a gente tem aprendido como igreja, como um todo. Nós trabalhamos muito a questão de nós orarmos. Mas nós pouco aprendemos, querido, ou até confesso para vocês que a primeira vez que eu leio alguém falando sobre isso, e até não fui procurar no YouTube, mas olhando a leitura de um livro, e eu já li dezenas de livros, que alguém traz essa visão de Cristo orando por nós. Querido, isso aqui é Jesus preparando o dia de hoje para mim. É Jesus preparando o dia de hoje para você. É Jesus preparando o dia de amanhã, a crise que nós vamos enfrentar nos próximos dias. E não importa, alguém pode me dizer assim, ai, pastor, não diz uma coisa dessas. Não, querido, não há como. Se você é uma pessoa que, e aí cabe a piada, se você nasceu hoje, amanhã você vai ter uma demanda, você vai ter uma dificuldade. Uma menina chegou para mim alguns anos atrás e disse assim, pastor, conheci o amor da minha vida. E alguns gostam quando eu brinco assim. Ele é tudo. Ele é o príncipe. Ele é o encantado. Ele é mais que encantado. Querido, não durou muito tempo. Houve um rompimento, pensamentos diferentes, situações diferentes, e os dois se apartaram, cada um por um lado. E isso que eram cristãos autênticos. E aí? Como isso? Deus não falou? O Senhor não trabalhou? Não, querido, é que aqui dentro, o ser humano, ele vive coisas, e aqui dentro, querido, é difícil encaixar a mente e o coração, entende isso que eu estou falando? Muitas vezes o nosso coração, Romanos 8, né? Fala isso, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, e aquilo que eu acabo fazendo eu não queria ter feito.
Mas por que isso, querido? Porque a demanda do nosso coração, ela é carnal, a gente falou sobre isso, natureza da carne, obras do Espírito que vão transformar o nosso caráter em um outro caráter. Mas, queridos, eu nunca tinha me percebido que eu tenho que me jogar, nós temos que nos jogar, nós temos que exaustivamente ler, reler e trabalhar, até tropecei nas palavras, reler, ler, reler, esse texto e dizer, cara, o que é isso que Jesus está me dando aqui? Alguns ficam dizendo, meu irmão, os sonhos de 2021, escreva num papel, projete a tua vida. Eu te digo, cara, está tudo projetado, como bênção sobre mim e sobre você, porque Jesus, Ele trouxe a bênção por através do próprio falar dEle nessa oração, versículo 3, e diz assim, e isto é vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente do céu, olha o que é isso. Efésios fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nos destinou para quê? Para sermos filhos. Por através de quem? De Jesus. Então Ele está dizendo aqui, Pai, me devolve a glória que eu abri mão. Filipenses capítulo 2. E o Senhor não achou por usurpação ser maior que Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se colocando numa forma de servo. A semelhança humana. Querido, Jesus teve as mesmas tentações que cada um de nós. Mas quando Ele está completando a missão dEle, quando Ele está completando aquilo que Ele deveria completar, Ele chega diante do Pai e diz, Pai, eu tenho tudo isso, mas eu abri mão pelo Miguel, eu abri mão pela Nelly, eu abri mão pela Rosane, eu abri mão pela Elisa, eu abri mão pelo Juarez, eu abri mão pelo Joel, pelo Jonas, pelo Jorge. Queridos, é por nós, e quando Jesus está orando aqui, Ele está olhando cada um de nós no olho e dizendo assim, cara, eu estou junto contigo nesse tempo, vive o melhor da tua vida que tu não viveu até hoje, e eu quero definitivamente dizer que a forma da teologia que nós temos compreendido como ministério não é a prosperidade. Eu me sinto, queridos, e isso foi uma discussão bem interessante que eu tive com uma pessoa essa semana. Queridos, eu me contento com coisas simples. Eu não quero que você seja como eu, querido. Eu quero que você tenha suas metas. Eu quero que você lute para ter o teu carro 0 quilômetro. Eu quero que você lute para ter a tua casa. A mais linda, com piscina, com garagem para 3 carros. Eu quero que você tenha na sua sala uma TV de 8K com o melhor videogame que existe do mundo. Eu estou falando de coisas que para mim são altas, assim, né? Na minha concepção, né? Como pessoa, da onde eu vim e o que eu aprendi, eu não tenho uma concepção muito elevada em relação a algumas coisas, porque eu não conheço essas coisas. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho a minha horta, né? Eu tenho uma horta lá em casa. Depois de muito tempo eu e a Márcia refizemos a nossa horta, fruto das mensagens e do exemplo do pastor Marcos Davi, eu fiz a minha hortinha. E eu plantei alguns pezinhos de tomate, querido. E o dia que eu vi que estava nascendo o primeiro tomate, eu me senti alguém alegre. Mas lendo esse texto de João 17, eu vi que a minha alegria, ela não é pelo tomate em si, mas é pelo grande amor que o Senhor Jesus nos deu. E quando Ele faz essa oração, queridos e queridas, ele nos enche de algo especial. Versículo 6, Ele diz assim, eu tenho manifestado o teu nome aos homens, que do mundo tu me deste. É nós, queridos.
Eles foram teus, e tu me destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: o filho olha o pai, e aquilo que o pai está fazendo, de semelhante modo o filho faz. Eu quero ter. Eu sou cheio de defeito, querido, mas quando eu leio essa oração de Jesus por nós, eu fico me perguntando: Senhor, por que tão grande amor tu nos deste? Por que grande amor tu proveste para cada um de nós? Por que tão grande amor tu nos dá? Versículo 7, agora eles sabem que todas as coisas que me têm dado provém de ti, porque eu lhes dei a palavra que tu me deste. Cara, a palavra é o pão vivo, é o pão que os irmãos lá, os judeus, quando eles receberam o maná, eles não compreenderam que não era só o paladar, que não era só para o sustento, que não era só para a provisão, mas era o pão vivo que desceu do céu sobre todos eles. É o pão da ceia, querido, é o sangue de Jesus transformado na ceia, que nós comum união temos. Querido, esse texto aqui te preocupa? Não te preocupa? Vai dar mais ou menos umas 40 pregações esse ano. Vamos lá. Me empolguei um pouco, desculpa. E aí no versículo 9, eu fecho. Na verdade, eu queria ler até o 26, mas eu vou fechar aqui no 9. Ele diz assim: eu oro por eles. Cara, isso é Jesus. Gente, a gente tinha que fazer como é que a gente chama? Agora me foge, querido. Um decalque. Um decalque para colocar nos nossos carros, para colocar nas nossas portas, para colocar em todo lugar. Assim, eu oro por eles, para nós lembrarmos todo dia que o Senhor Jesus orou por nós. E o que ele ora? Tudo aquilo que eu já falei, né? Mas o que ele está orando aqui? O que é mais importante? Diz assim, eu oro por eles. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque eles são teus. Queridos, nessa forma tão linda que Jesus fala. Não, mas eu vou ter que ler o 10 e o 11, desculpa. E eu oro por, versículo 9, eu oro por eles, e não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque eles são teus, e todos os meus são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, te prepara, querido. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado, fala a pessoa que está do teu lado, vai na janela e dá um grito assim, escutem isso! Escutem todos os povos isso! Escutem! Pai Santo, guarda teu próprio nome àqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. A vontade do Senhor é que nós estejamos nele. Romanos 8:1. Porque a todos aqueles que nele estão, não há nenhuma condenação. Não há mais condenação. Queridos, se eu pudesse pegar assim e sair e gritar para as pessoas assim, cara, o Senhor tem uma palavra, é o que eu estou fazendo, eu estou gritando. Nós temos poucas pessoas no nosso canal, mas esse canal chega a dezenas de milhares de lugares, eu não sei quantas visualizações vai ter esse vídeo. Tem um vídeo que a gente trouxe numa quarta-feira, essa semana, que teve 200 e poucas visualizações. Tem um outro que a gente pregou lá no início do ano, o Pão Vivo, tem 503 visualizações. Eu não sei, querido, quem é que olhou isso, porque o nosso canal tem 250 assinantes só.
Eu não sei quem é que está olhando, eu não sei para o lado do mundo que isso está indo, mas eu sei que eu tenho que trazer essa palavra que diz assim, ó, o Senhor Jesus nos ama de todo o coração dele, e Ele orou por nós, para que nós vivamos uma vida não tranquila. Não, porque a oração dele não precisa ser pautada por tranquilidade, nós podemos viver em situações de tribulação, mas para que nós permaneçamos nele. Eu fecho 2020 com isso. Permanecer nele, ficar nele, ir adiante nele. Meu casamento, pastor, está ruindo. Então coloca no teu casamento Cristo Jesus e se une tu e tua esposa junto com ele e os três sejam um. Pastor, mas o meu desespero é o meu filho que é um usuário de droga. Eu oro por ti agora como Jesus orou para que tu te fortaleça e que tu seja um com ele. E o teu filho, eu não sei em que tempo, porque a demanda daqueles que querem é uma, mas daqueles que não querem, queridos, eles precisam se voltar para a verdade. Pastor, mas o Espírito Santo não toca? Toca, querido. Mas é uma coisa incrível. O rapaz, ele há muito tempo anda comigo. Há muito tempo ele anda comigo e ele vem e diz assim, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse, cara, vive uma vida firme com Deus. O que é uma vida firme com Deus? Ora, lê a palavra, tenta viver em paz com todas as pessoas. Ele é uma pessoa que era dizimista e ofertante. Queridos, isso te traz paz, tu entendeu o que é dízimo e oferta, que não é só uma obrigação, mas é algo que é do teu coração, que é algo que vai te trazer um benefício, mas não por tu dar, vai te trazer um benefício, mas por causa da tua fidelidade, da tua firmeza de coração e da tua transparência com Deus. Sim, então vai, querido, 6 meses, seja fiel. Oração, leitura da palavra, paz com todos e entrega o teu dízimo, a tua oferta conforme é o teu coração. Alguns entregam primícias, uns entregam 20%, outros entregam 90%. Não sei como é que tu vai fazer isso, mas seja fiel, 6 meses assim. Óbvio que vai chegar um dia que tu não vai querer a palavra, mas vai ler. Óbvio que vai ter um dia que tu não vai querer orar, mas tu pelo menos assim, Senhor, eu estou contigo. Está difícil hoje, mas eu estou contigo. Ah, um parente brigou comigo, mas eu vou lá e tento reconciliação. Fica firme com ele. Ah, pastor, não sobrou nada. Não importa, querido, mas vai lá e seja fiel naquilo ali. 6 meses. Se Deus não começar a mudar toda a tua história, essa palavra ela não tem porquê, queridos. Mas por que 6 meses, pastor? Porque se for 1 mês, geralmente as dificuldades elas não vêm em um pequeno e curto espaço de tempo. As dificuldades elas vêm, sabe, demoram um pouquinho, e é naquele momento de crise que eu tenho que aumentar o meu poder de busca ao Senhor para que essa palavra ela se cumpra, e aí eu vejo a fidelidade dele, nunca mais eu largo ele. Então, querido, nessa noite eu quero deixar essa palavra, 2020, eu aprendi e eu ensinei a orar ao Pai. 2021, vamos aprender a ver Cristo orando por nós, e as bênçãos das quais eu orei, elas vão vir porque o Senhor está me assegurando por através da oração dele sobre a minha vida nesse capítulo. Nós vamos ler ele todo, vamos ler mais dias, mas hoje eu quero deixar essa palavra, esse final de texto aqui, fundamenta de uma forma sensacional. Pai Santo, guardas em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, o Pai e o Filho. Queridos, eu estou feliz com esse culto, mas também, ao mesmo tempo, eu fico pensando, é o nosso último culto do ano, é o último culto que você está vendo nesse ano de 2020. É interessante que quando nós estamos no final do ano, nós estamos loucos para que inicie o próximo ano, e quando inicia o próximo ano, nós estamos, então que demore um pouquinho mais, mas tudo isso, querido, se nós estivermos em Cristo, vai ser bênção para a nossa vida. Nós como ministério, o Ministério Cristão Fé e Vida, ele tem um objetivo.
na sua missão, na sua visão, nos seus princípios, Ele tem ajudar o corpo e fazer o corpo crescer. Que esse ano de 2021 seja um ano de bênçãos sobre a nossa vida. Eu quero orar por ti, querido, mas quero orar também pela igreja como um todo. Não só pelo Ministério Cristão Fé e Vida, mas pela igreja como um todo, para que ela cresça. Feche teus olhos, quero orar por ti. Pai, eu quero abençoar o ano de 2020 sobre a vida das pessoas que estão escutando. E quero te pedir, Senhor, que de uma forma especial, Senhor, Tu venha apresentar o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão sobre a vida dela, Senhor. E que 2021, Senhor, o ano, Senhor, que Tu vai derramar o Teu amor, o ano da Tua oração sobre nós, o ano de nós aprendermos cada vez mais aquela palavra que Tu nos entregou no final de 2018 para 2019, Senhor, que era aprender a ser remanescentes no amor, pessoas pautadas pela uma busca a Ti, Jesus. E hoje nós temos descoberto cada vez mais que nós estamos no passo certo, que é Cristo como centro de todas as coisas. Eu oro também, Senhor, para que Tu venha nesse ano de 2021 fazer, Senhor, uma união entre os irmãos de outras congregações, para que possamos ser bênção para eles e eles bênção para nós. Que Teu amor faça diferença. Senhor, nos prospera ao ponto, Senhor, de nós podermos repartir com outras pessoas. Então, Senhor, nos dá o suficiente para que o Teu nome seja glorificado por cada um de nós. Pai, eu quero abençoar o ministério como um todo, Senhor. Quero abençoar, Senhor, Santo Ângelo, quero abençoar Santa Rosa, quero abençoar Porto Xavier, porque nenhum mês, Senhor, Tu nos deixou faltar o dinheiro para o aluguel, para a água, para a luz, para o IPTU, Senhor. Tu não nos deixou faltar, Senhor, nos momentos que precisávamos abençoar a vida de outras pessoas com alimentos, com contribuição financeira, com contribuição de aluguel, com moradia, com até, Senhor, pouso para algumas pessoas. Tudo isso, Senhor, Tu foi fiel conosco. E eu quero te pedir, nos abençoe em 2021 para que ampliemos todas essas fronteiras para que o Teu nome seja, Senhor, glorificado, Senhor. Oro também, Senhor, de uma forma especial, para que no ano de 2021 nós possamos, Senhor, crescer como igreja em todos os aspectos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito importante você estar conosco. Já quero te convidar para o culto de quarta-feira, vai ser uma bênção, Deus vai falar conosco, o último culto do ano, no caso. Quero te pedir também que esteja conosco no próximo domingo, primeiro culto do ano, uma palavra muito importante, querido, que Deus vai estar nos trazendo, e eu creio que o amor de Deus está sobre nós. Quero abençoar a tua vida e quero te pedir, querido, seja fiel. O Senhor tem sido fiel contigo. E esse final de ano, que ele seja de bênção, que você possa estar com a sua família, que você possa abençoar as pessoas da tua casa e que o amor do Senhor faça a diferença. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te leve tranquilamente ao amor dele a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.